Olá, irmãos, amigos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. E estamos aí na maratona, está chegando já, vislumbrando aquela faixa de chegada. Está logo ali, já estamos praticamente essa semana nos despedindo, né? Do mês de outubro, entrando em novembro, penúltimo mês do ano, novembro e dezembro encerramos, né? E que lindo que a gente já pôde, né, ler a porção, né, grande da palavra de Deus, restando aí, né, essa pequena porção. Estamos no profeta Jeremias, que ministério, que coisas tremendas esse homem se posicionou com Deus, com a palavra, né? Ministrando sob a liderança de vários reis, Josias, Joaquim, Jeoaquim, Zedequias, e também foi o profeta que profetizou o domínio, a invasão da Babilônia, o exílio de Israel, né? 70 anos na Babilônia. Ele viu com seus olhos a destruição de Jerusalém, do templo, né, as portas queimadas, os muros derrubados. Depois nós vamos entrar em Lamentações de Jeremias, é o choro, o pranto do profeta que amava, né, o templo do Senhor. Ele profetizou no pátio, profetizou no Egito também, para onde foi levado. Enfim, profetizou para o Reino do Norte, profetizou para Judá. E aí, nesse tempo agora, nós estamos nos capítulos 49 a 50, né? No contexto, nos capítulos anteriores também, ele está profetizando acerca das nações, os povos que estão ao redor do território, da terra de Judá, né? Da terra de Israel. E assim como nos dias de hoje, né? Na verdade, quando um país ali ele está em guerra, né? Os demais acabam sendo também, de alguma forma, influenciados ou para a favor ou contra, para de uma forma ou de outra se manifestar, né? Nós, por exemplo, estamos aqui vendo na Venezuela, né, uma aproximação dos Estados Unidos para um ataque iminente, né, em relação ao cartel de drogas, mas já entrou a Colômbia junto, né, e os Estados Unidos já também com um olhar nesse sentido e nas nações em volta. Quando nós estamos falando também de Israel nos dias de hoje, quando ele está também guerreando, começando com o Hamas, né, no território de Gaza e na Cisjordânia, também entram junto o Líbano com o grupo terrorista Hezbollah, já também as outras nações no redor se movem com ameaças, ou com protestos como a Turquia, a Jordânia, o Egito, a Síria e também mais adiante o próprio Irã, né? Como também no Iêmen os Houthis, que dominam uma parte do Iêmen e que até bombardeiam Israel. Então, nas imediações. E nós estamos vendo aqui no profeta Jeremias também, agora ele falando com Moabe, Edom, Amon, agora nesses capítulos 49 a 50 é uma palavra para Damasco, na Síria, né? E também para Elão, e agora a gente vai observar que essas palavras, elas também vêm na direção de um juízo divino, né? Pois são nações que sempre se voltaram contra Israel, o povo escolhido. Mas nesse capítulo também, Jeremias, ele trata com a Babilônia poderosa, forte, que vinha dominando toda a região, a potência mundial na época, dominando territórios, reinos, destruindo deuses, né, de nações,
Agora Jeremias também fala pela palavra do Senhor à Babilônia, e é um juízo que realmente veio a se cumprir como até os dias de hoje, né? A Babilônia cairá, suas imagens, seus ídolos serão despedaçados, os deuses Bel, Merodach sofrerão completa humilhação. E isso era também uma das coisas que Deus sempre tratou, né, pela tendência do ser humano em fazer para si deuses, né, ídolos que não é o Deus verdadeiro, e que se prostravam diante dele, influenciaram Israel, e Deus nunca se agradou dessa situação. Pois ele é o Deus único, Deus verdadeiro. E aqui então Babilônia sofre. E também ele profetiza, Jeremias, o retorno de Israel das terras da Babilônia, né? O povo de Israel voltará como o povo de Judá, virão chorando, né? Buscando ao Senhor, e perguntarão as veredas para Sião e voltarão para casa. É linda essas promessas, né? Nesse tempo em que Israel, o reino de Judá, está vivendo os mais terríveis dilemas. Mas a aliança do Senhor, ela nunca será quebrada. Ainda ele segue falando com a Babilônia, né? Ficará vazia, ninguém viverá nela, ela será saqueada. Por quê? Porque ela pecou contra o Senhor, ela saqueou Israel. E ele diz, a Babilônia, o martelo de toda a terra, está quebrada e despedaçada. Foi realmente um reino, né, que massacrou muitos outros reinos. Mas aqui o Jeremias levanta a palavra do Senhor, diz em relação, mesmo diante da força que a Babilônia estava, e talvez ninguém podia imaginar que aquela potência iria ser abalada, mas ele diz, mas seu Redentor é forte. Está falando de quem? Do Senhor dos Exércitos, Jeová Tsevaot. O povo de Israel e o povo de Judá foram oprimidos, seus captores os prenderam e não querem soltá-los, mas seu Redentor é forte, seu nome é o Senhor dos Exércitos, ele os defenderá e voltará a lhes dar descanso em Israel. Que promessa maravilhosa, né? E assim, ainda sobre a Babilônia, né? Diz que em breve a Babilônia servirá de morada para animais no deserto, hienas, corujas farão ali seus ninhos, jamais voltará a ser habitada, ficará desolada para sempre. E até o dia de hoje, Babilônia são ruínas apenas. Paulo agora está escrevendo a carta ao pastor, ao presbítero, ao líder da igreja, Tito, né? Junto com Timóteo. Tito também, ele tinha um trabalho importante naquele tempo da liderança do apóstolo Paulo. E aqui nesses primeiros versículos, né, Tito 1, de versículos 1 a 16, o apóstolo Paulo, ele endereça a sua carta, né, sendo objetivo a Tito, que ele chama o amado filho, o verdadeiro filho, né, e o objetivo, né, eu deixei Tito em Creta, aquela ilha grega, né, para nomear presbítero, colocar em ordem, né? Havia problemas na igreja em Creta, e o Tito, ele então teve um grande trabalho para ordenar, colocar em ordem, né? Separar obreiros condizente aos critérios que o apóstolo Paulo estabelece, né? Critérios como o marido de uma só mulher, os filhos devem estar debaixo da sujeição dos seus pais como obreiros, né? Uma vida irrepreensível. Então, assim, ele está agora, né, ministrando esta palavra para o pastor Tito. O Salmo 97 é lindo, e aqui também vem uma palavra para confrontar os deuses. Sejam envergonhados que adoram ídolos, os que contam vantagem de seus deuses inúteis, pois todos os deuses se prostram diante do único Deus vivo e verdadeiro. Ele é exaltado acima de todos os deuses. Que Deus nos abençoe.